Marcos 6, a partir do verso 45. Seis, 45. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, e aonde quer que ele fosse. Povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós já lemos a tua palavra, nós já oramos, nós já cantamos. Pai, nós agora queremos ouvir a voz do Senhor na exposição da tua palavra. Teu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações. A única voz ouvida aqui nessa noite seja do Senhor, aquele que pode acalmar os nossos corações, aquele que pode transformar as nossas vidas, e aquele que pode, Pai, salvar as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vimos a semana passada que quando os discípulos voltavam da missão que Jesus havia dado a eles, apresentaram um relatório dessa missão para Jesus, eles estavam nitidamente cansados. Um cansaço físico, um cansaço emocional, além de não terem tido tempo de se alimentarem direito. E Jesus os convidou para descansar e ir com ele, com o mestre de barco, para um local solitário. As multidões foram em busca de Jesus, e quando eles desembarcaram, os discípulos com Jesus, eles notaram que a multidão havia chegado antes deles. E Jesus e os discípulos, ao invés de um merecido período de descanso e refrigério, eles enfrentaram uma grande multidão, que estava ansiosa não apenas por cura e libertação, mas também para ouvir os ensinamentos de Jesus. E nós vimos então que Jesus, ao contemplar todos eles, compadeceu-se deles, porque na percepção de Jesus, eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E para espanto e surpresa dos discípulos, Jesus começa a ensinar, a hora vai avançando, e Jesus não despede a multidão, e passa o dia ensinando e alimentando aquele povo aflito como ovelhas sem pastor. E Jesus então pergunta o que eles têm. Eles checam e eles falam que eles têm 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou aquele alimento, partiu e entregou para que os discípulos servissem o povo. E o povo comeu, ficou satisfeito,
e os discípulos recolheram 12 cestos de sobra. E o texto nos diz que foram 5.000 homens que participaram da refeição, mas nós sabemos que ali tinha mulheres e crianças. Jesus, ele provê o alimento para a multidão por meio dos seus discípulos. Jesus supre as necessidades básicas do povo, e os discípulos são os agentes da distribuição. Eu ressaltei a semana passada, e é interessante, porque Marcos não deixa qualquer evidência de que o povo estava percebendo que um milagre estava acontecendo ali, mas os discípulos estavam vendo aquilo acontecer. E assim como Deus alimentou o povo com maná no deserto, Jesus agora está alimentando a multidão. No texto que nós lemos hoje, nós veremos Jesus insistindo para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, e o próprio Jesus, agora Jesus despedindo a multidão, Jesus sobe ao monte para orar, e nós veremos Jesus andando sobre as águas. Por que eu contextualizei, eu resumi o que nós falamos a semana passada? Porque Marcos coloca essa narrativa como uma sequência da multiplicação dos pães e peixes, dizendo, logo em seguida, Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Há uma urgência da parte de Jesus. O texto mais literal diz que os discípulos foram compelidos com muita rapidez a abandonar aquele cenário, e Jesus, ele ordena que os seus discípulos tomem um barco e eles naveguem para o outro lado. E então depois Jesus despede a multidão e Jesus sobe ao monte para orar. Depois da cena que nós vimos, do milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus provavelmente ali foi refazer as suas forças numa conversa com o Pai. Embora sendo Deus, Jesus tinha o hábito de orar. Embora sendo Deus, Jesus tinha o hábito de passar tempos preciosos na presença de Deus. A oração tinha um lugar muito particular na vida do nosso Mestre. Jesus, nós estamos vendo isso numa sequência em Marcos. Jesus, ele servia as multidões constantemente, mas algo que era prioridade na sua vida era a oração. Nós vemos várias narrativas nos evangelhos onde Jesus está indo ao monte para orar a Deus. E aí você vai dizer, então legal, pastor, a gente precisa copiar Jesus e a gente precisa ir no monte orar, porque lá é o lugar que Jesus ia e lá é o lugar que nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus. Não significa que nós precisamos estar no monte para orar, num local geográfico, mas que nós precisamos, como Jesus, precisamos ter em nossos corações a importância de um tempo e um local específico para estar a sós com o Pai. Nós precisamos disso, queridos. Eu trabalhei muitos anos da minha jornada profissional na Avenida Paulista. E eu tive uma empresa que eu trabalhei, que já tinha Letícia, e os nossos horários mudaram um pouco, e eu tinha uma rigidez no horário para não chegar atrasado. Então, eu para acertar nossa logística, eu chegava quase 1 hora antes no trabalho. E aí, o que eu fazia? Eu descobri um lugar, no meio da Avenida Paulista, uma igreja católica. Eu entrava todos os dias naquela igreja, eu abria minha Bíblia, eu orava, e dava o tempo exato das pessoas começarem a chegar para a missa. Era o horário que eu tinha que me retirar, porque era o meu horário de estar no trabalho. Ali era o meu a sós com Deus. Aí você fala, pastor, você é um pastor? Acho que nessa época não era. Evangélico? Entrando numa igreja? Sim, na Avenida Paulista tem uma igreja
que você fica ali dentro e você não escuta um único barulho do que está passando lá fora. É impressionante isso. E ali eram meus 20 minutos, meus 25 minutos de tempo a sós com Deus. As pessoas entravam ali, ajoelhavam, cumpriam os seus ritos que a religião deles, mas ali era o meu momento de intimidade com Deus. Em outros momentos não tinha aquele lugar, era um trem, é um ônibus, é o carro, mas a gente precisa, queridos, descobrir o nosso local de intimidade com Deus. Jesus, ele falou, quando você orar, vai lá no seu quarto, fecha a porta e fala com o seu Pai. Talvez você não tenha esse ambiente dentro do contexto em que nós vivemos, talvez a sua dinâmica não permite isso, mas nós precisamos descobrir um local de estar a sós e de prostrarmos os nossos corações diante de Deus. Jesus, ele não fazia nada sem antes buscar a direção do Pai pela oração. Foi assim, por exemplo, antes de escolher os apóstolos. Era através da oração que ele procurava discernir a vontade do Pai. Eu gosto, se você gosta de ler, e já leu algumas coisas sobre oração, tem excelentes livros sobre oração, mas tem um que eu acho, na minha visão, mais precioso. O Tim Keller tem um livro sobre oração, o livro chama Oração, tem mais uma segunda parte que eu não me lembro agora, para mim que é um dos melhores livros de oração que eu já li. Eu já citei isso aqui, o Tim Keller diz assim no seu livro, abre aspas, a oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno, é também a principal maneira de experimentar profunda transformação, é a reordenação dos nossos afetos, é a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para enfim tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Queridos, a oração é o oxigênio do cristão. É fundamental para a sobrevivência, ela nos sustenta, ela é a fonte de vida para a igreja. A oração, ela promove conversas e encontros com Deus, é onde nós experimentamos transformação, é onde nós reordenamos, nas palavras de Tim Keller, os nossos afetos, é onde nós inclusive confessamos as nossas incredulidades e tantas outras coisas. Nós devemos orar, queridos. Nós devemos orar por livramento em meio ao sofrimento. Nós devemos orar por cura em dias de enfermidade. Nós devemos orar agradecido pelas alegrias. Nós devemos orar quando a angústia se aproxima. Nós devemos orar com fé, esperança. E nós devemos em qualquer momento, em circunstância, seja em crise ou não, orar, para nós estarmos preparados, para cumprirmos a nossa missão de anunciar com alegria o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Cristo Jesus. Nós devemos orar humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, suplicar para que o seu Espírito venha com poder sobre nós, nos capacitando a viver e a agir segundo a vontade de Deus. Nós precisa ser um desejo nosso orar, pedindo para que o Espírito Santo invada o nosso coração, produza um avivamento em nossa mente, no nosso coração, e que nos faça experimentar da presença e do poder do Espírito Santo, vivendo segundo o padrão de Deus revelado nas Escrituras, aquilo que teologicamente nós chamamos de plenitude do Espírito Santo. A minha pergunta para você, querido, é como está a sua vida de oração? Você tem o seu local de oração? Você tem o tempo de Deus com a oração? Você tem prazer em estar aos pés do seu Pai, abrindo o coração diante dEle? Como está a sua vida de oração, querido? É importante nós avaliarmos isso, porque o texto nos diz que tendo-a despedido, Jesus subiu ao monte para orar.
E diversas vezes nós vamos ver isso, Jesus orando. E se Jesus orava, imagina eu e você, o quanto necessitamos orar. Qual é o seu tempo de intimidade com Deus? Qual é o seu momento de abrir o seu coração diante de Deus? Ou você só ora quando você está em apuros? Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos orar quando estivermos de apuro. Lógico, é nesse momento que devemos orar. Mas a sua vida é uma vida constante de oração? Ou a oração para você é como apagar um incêndio? Você aciona no momento que está tudo pegando fogo e você fala, eu preciso. Ou você tem uma vida correta diante de Deus, que você clama a Deus. A gente precisa, querido, na nossa caminhada, nessa vida agitada que nós temos, descobrir os nossos locais de encontro e o nosso tempo de encontro com Deus, querido. A gente precisa disso. E Jesus, o texto nos diz que ele está orando. E quando Jesus está orando, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E Jesus dirige-se até eles, andando sobre o mar, e estava a ponto de passar por ele. Você consegue imaginar a cena? Desculpa. Provavelmente aqui é entre 3 e 6 horas da madrugada. Eles estão a caminho de Betsaida. E de repente começa um vendaval. Eles remam, talvez assustados. Nós precisamos lembrar que alguns deles eram pescadores experientes, mas depois de um tempo remando, nos desespero ali, eles cansam. E Jesus vai até eles. Os discípulos já haviam enfrentado outra tempestade, nós já vimos isso naquele mesmo mar. Mas é interessante que naquela tempestade Jesus estava com eles. E eles foram lá incomodar, clamar ao mestre, que prontamente os socorreu. Mas agora eles estão sozinhos. Cadê Jesus? Está lá orando. E nós estamos aqui. E ele que mandou a gente estar aqui. E o texto é tão especial que há pelo menos 4 milagres descritos aqui no texto. Porque a gente valoriza o Jesus andando sobre a água, lógico. Alguém já andou sobre a água aqui? A não ser que você está no barquinho, na prancha, fora isso, você não pisa na água e fica ali estável. Mas há pelo menos 4 milagres aqui. Primeiro porque Jesus está no alto do monte e ele vê os discípulos no meio da tempestade e sabe que eles estão com dificuldade. 3 horas às 6 da manhã, Jesus está orando e ele sabe que os discípulos estão passando por dificuldades. Jesus caminha sobre as águas, ele vai até eles no meio da tempestade e Jesus mais uma vez acalma a tempestade. E isso nos ensina, queridos, que não há circunstâncias na nossa vida que esteja fora do alcance da sua intervenção. Os nossos caminhos jamais estão escondidos aos seus olhos, eles estão junto ao trono do Pai, intercedendo por nós. O salmista vai dizer isso, como eu posso escapar da tua presença? Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor sabe tudo sobre mim. E como é bom e confortante saber que Jesus está sempre olhando por nós, que Ele conhece as nossas lutas, que Ele conhece as nossas dificuldades, que Ele conhece as nossas dúvidas, que Ele conhece os nossos medos. E que assim como Jesus, Ele foi com seus discípulos, Jesus, Ele vai ao nosso encontro, para onde estamos, nos confortando, nos curando, nos dando direção. Por isso, diante da dificuldade, o que fazer, queridos? Se desesperar? Não. Não se desespere, porque Jesus, Ele virá em seu socorro. Eu quero citar novamente o Tim Keller, porque eu gosto de uma expressão que ele usa, ele faz uma diferenciação entre desespero e pesar. E Tim Keller vai dizer assim, em outro livro, não é esse na oração, ele vai dizer assim, desespero é algo inconsolável. Desespero é quando você perdeu o sentido, algo último,
quando a sua vida perde a última fonte de sentido e esperança, não há fontes alternativas para onde você se voltar, isso é desespero. E isso acaba com você. Mas é diferente do pesar. O pesar é uma dor da qual existe fonte de consolação. Muitas vezes, em meio às tempestades da vida, nós clamamos pelo socorro, mas estamos decepcionados porque achamos que Ele demorou em nos socorrer. E alguns crentes ficam desesperados, porque não tem mais esperanças e expectativas que Deus pode reverter a sua situação. Mas esperança, queridos, é crer que Deus é fiel à sua promessa, mesmo quando o tempo e as provações parecem negar isso. Esperança é crer que Deus é fiel à sua promessa, mesmo quando o tempo e as provações parecem negar isso. A esperança do crente, queridos, não é na sua inteligência, não é na sua capacidade de resolver os problemas. Óbvio, eu orei assim no momento da intercessão, aquilo que está ao nosso alcance devemos fazer, mas a esperança do crente, ela se baseia na Bíblia. A esperança do crente se baseia na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E quando nós olhamos a grande narrativa da palavra de Deus, a Bíblia, nós encontramos tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o propósito e o significado da vida, sobre aquilo que é verdadeiro. Porque a esperança que o cristão tem provém de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, crente nesse sentido que o Tim Keller apresenta, não se desespera, porque ele tem esperança. A sua esperança é Cristo Jesus. É o socorro que vem do Senhor. Então, diante de uma tempestade, você acalma o seu coração, porque você sabe que tem alguém, tem uma fonte, um local de esperança para você. E a graça de Deus, ela nos enche de razão para ter esperança, mesmo em meio a dias difíceis. A esperança que o nosso coração precisa, queridos, só pode ser encontrada em um lugar, e esse lugar é no Senhor Jesus. Esse deve ser o local de descanso e de certeza para o nosso coração, deve ser o motivo para levantar de manhã e seguir em frente. É no Senhor que a sua vida pode ser construída sobre algo que é confiável e seguro. O problema é que nós nos desesperamos, ou nós desanimamos, ou nós perdemos o ânimo, porque nós depositamos a nossa esperança em coisas erradas. E Deus, nessa noite em Cristo Jesus, deseja encher o seu coração de esperança. Esperança que vem de Deus, esperança que vem do seu chamado, da sua graça, da sua palavra, do seu evangelho. Porque assim como Ele viu os discípulos na sua dificuldade, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece a situação do meu e do seu coração. E o convite para nós nessa noite é deixarmos que Cristo enche o nosso coração de esperança. Todos nós já vivemos situações em nossas vidas, queridos, em que nós já em algum momento tivemos que lidar com algo que nós não poderíamos fazer. Você já teve que lidar com isso, você foi até aqui, mas aqui não depende mais de você. E aí muita gente diante disso se desespera, porque fala, não depende mais de mim, como que eu faço? O crente confia no seu Senhor, o crente descansa no seu Senhor, o crente descansa no seu Salvador. Eu luto com isso. Eu sou um cara que gosto de controlar cenários, gosto de controlar minha vida, e as maiores, já falei isso aqui, as maiores experiências que eu tive na minha vida, foram as experiências que eu precisei descansar no Senhor. Eu fui até onde eu podia, e ali não dava mais, porque estava além do meu alcance. O crente aprende isso na sua caminhada, queridos. Nós lutamos, todos nós temos as nossas lutas, e nós aprendemos a descansar em Deus. Os discípulos estavam aprendendo isso. Uma vez estavam no barco, Jesus estava com eles, foram lá chamar Jesus, e falaram, você não se importa com o que está acontecendo com a gente aqui? Agora Jesus não está ali, eles estão mais uma vez desesperados, mas eles estão caminhando com aquele
que é o seu Senhor, o seu Salvador, aqueles que eles acabaram de ver multiplicando 5 pães e 2 peixes, e agora eles estão com medo. É fácil na nossa caminhada a gente descansar e confiar? Não. Por isso que a oração é fundamental, queridos. Por isso que o tempo com Deus, a experiência com Deus é fundamental na nossa caminhada. Porque a gente vai aprendendo a confiar em Deus. A gente vai aprendendo a descansar em Deus. E a gente vai dando passos, sabendo que tem alguém que controla a nossa vida. E não somos nós, é Deus. Quem de nós, já diz o texto, pode dizer que vai acrescentar um dia à sua vida? Parafraseando, que não é bem assim. Quem de nós poderíamos dizer? A gente não sabe o nosso próximo minuto. Eu posso estar pregando aqui, cair duro aqui e morrer. Que Deus me livre de acontecer isso, mas pode. Porque a gente precisa descansar naquele que controla a nossa vida. E quando o viram andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma. Então eles gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Os discípulos estão desesperados, talvez sem expectativas, e quando eles veem Jesus andando sobre o mar, é mais fácil pensar que é um fantasma, do que pensar que é o camarada que está caminhando com eles, que eles estão conhecendo, e eles pensam que é um fantasma. E eles ficaram apavorados, com medo, aterrorizados. Eles não podiam crer estar vendo um homem andando sobre as águas. E Jesus chega ali e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse sou eu, esse eu sou, eu não vou explorar aqui, mas que Jesus, ele usa aqui, é muito parecido com a manifestação de Deus, quando para Moisés diz: o eu sou, descreve a divindade de Jesus, aquele que faz o que só Deus pode fazer, como por exemplo, caminhar sobre as águas, acalmar o vento. Os discípulos precisavam aprender a confiar na ajuda do Senhor. Os discípulos precisavam aprender a ter mais fé nele, ter mais coragem, conhecer mais sobre a identidade de Jesus. Na vida todos nós enfrentamos ou enfrentaremos tempestades, tempestades essas que mexem com o nosso coração, com o nosso intelecto, que desafiam a nossa fé. As adversidades, as angústias da vida são apresentadas em diversas formas. Algumas são mais fortes, traumáticas, devastadoras, outras são persistentes, outras inesperadas, algumas mais simples, outras trágicas em nossas vidas. Mas todos nós temos que lidar com situações difíceis. Mas no meio do mar, da tempestade, nós precisamos lembrar que Jesus conhece a nossa situação e está a ponto de nos ajudar. Que Ele se importa com as nossas dores, que Ele se importa com cada um de nós. E quando nós sabemos disso, todos os nossos medos, ansiedades, nós sabemos e reconhecemos e colocamos isso, os medos e ansiedades diante dEle, porque nós sabemos que Ele está conosco. E aí por isso nós na nossa caminhada reconhecemos a presença e o poder de Jesus. Jesus, queridos, sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. O seu socorro não chega atrasado, ele vem na hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. E a grande pergunta para nós é: será que diante das tempestades da nossa vida, nós temos tido experiências mais profundas com Jesus? Jesus, ele poderia ter acalmado aquela tempestade, mas antes de acalmar a tempestade, ele acalmou o coração dos discípulos, porque Jesus sabia que maior do que a tempestade que estava lá fora, era a tempestade que estava no coração deles, a tempestade da sua dúvida, da sua falta de fé, era mais
avassaladora do que as circunstâncias lá fora. E Jesus então acalma os discípulos e ele diz: coragem, sou eu. Não tenham medo. E depois ele então põe fim à tempestade. E Jesus ainda hoje, queridos, continua acalmando as tempestades da nossa vida. Acalmando o nosso coração e dizendo para mim e para você: coragem, não tenha medo. A gente só consegue ter essa sensibilidade. Eu vou linkar novamente com o primeiro ponto que eu destaquei, queridos. Quando a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de profundidade, é uma caminhada de vida de oração, é uma caminhada de palavra de Deus, e a gente vai desfrutando da presença de Deus, vai sendo transformado, vai sendo moldado à imagem de Cristo Jesus, e a gente vai aprendendo a confiar mais em Deus. A gente vai aprendendo a ouvir e distinguir a voz dele dizendo: coragem, coragem, não tenha medo, coragem. Aí o verso 52 vai dizer assim: pois eles não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. Eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães, que Deus estava cuidando deles. Se eles tivessem entendido o significado do milagre da multiplicação dos pães, eles saberiam que o poder de Cristo é suficiente para manter o universo sob o controle dele. O problema estava no coração deles. Eles estavam com o coração endurecido. Endurecido aqui é a ideia de sem entendimento, sem percepção, insensíveis ao que Deus estava fazendo. Eles ainda não criam que Jesus fosse o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Os discípulos se concentravam nas questões difíceis da vida, em vez de olharem para Cristo. E eu e você, queridos, somos iguaizinhos aos discípulos. Somos iguaizinhos. Muitas vezes insensíveis ao que Deus está fazendo, a voz de Cristo Jesus. Será que não somos tão inconstantes em muitas situações como os discípulos eram? Será que cremos e descansamos na soberania de Deus? Será que não estamos tão insensíveis? Será que não estamos tão racionais? Será que não estamos tão organizados na nossa forma? E a gente precisa ouvir a voz de Cristo Jesus e dizendo: escuta a minha voz. Seu coração está muito endurecido. Se eu quiser curar, eu curo. Se eu entender que o tempo de vida chegou ao fim, eu levo. Se eu quiser tirar você de um lugar e mandar para outro, eu faço. Se eu quiser reverter a situação lá dentro da sua casa, eu reverto. Porque eu tenho poder. O que você precisa é fazer a sua parte. E a sua parte é me obedecer. É se submeter ao meu senhorio, ao meu governo sobre a sua vida. Eu gosto de uma música, talvez é uma das minhas preferidas na sua letra, do Marcos Witt, que diz assim: Deus tem sido fiel. E ele diz nessa canção assim: pode escurecer, eu posso estar rodeado do que eu nunca esperei. Eu posso estar na neblina de uma grande dor e pensar que não há saída para mim. Mas há uma verdade que nunca me deixará desanimar, e apesar de eu não merecer, me sustenta. Deus tem sido fiel, Deus tem sido fiel. Sua fidelidade nunca vai acabar, permanece sempre a crescer, Ele tem sido fiel e sempre será. E Ele diz assim: embora na minha vida tem certamente noite escura, Ele estende os braços de amor. E estar na tempestade, seu olhar me encoraja. Mais uma vez deixa eu ver,
isso tem sido verdade, Ele tem sido fiel. Isso é uma verdade no seu coração, queridos. Eu e você poderíamos olhar para as tempestades da nossa vida, olhar para a palavra de Deus e não limitarmos Deus à nossa própria experiência pessoal e dizer, Deus é fiel. Fiel à sua palavra, fiel à sua promessa, fiel àquilo que Ele sustenta, diz ser para nós na sua palavra. E isso nos leva a confiar na sua soberania, descansar no seu controle absoluto sobre as nossas vidas. Olhar, por exemplo, para a palavra de Deus e dizer, ver o sábio pensando e refletindo sobre a vida e dizer, há um tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há um tempo determinado para todas as coisas, porque Ele nos sustenta. Só que o problema é que a gente quer viver o lado bom do tempo. Isso é natural, e eu entendo que Deus sabe disso. Quem gosta de ir num velório? Mas a gente gosta de ir num chá revelação, que sai aqueles, é azul, é rosa, não sei o quê. Não sei o que não é? Ou é azul ou é rosa, né, dentro do... Não sei o que significa o formato do chá, tá? Entendo. Mas a gente gosta, mas quem gosta de ir no momento do final da vida? A gente gosta de se alegrar. A gente gosta de dar risada junto. Mas quem gosta de chorar junto? Mas quando a gente descansa num Deus que tem controle sobre as nossas vidas, a gente olha para as situações e fala, não há nada que sai do controle das mãos de Deus, queridos. E a minha pergunta é, temos escutado a voz de Deus através da sua palavra em oração? Você consegue declarar como essa canção que eu li aqui, Ele tem sido fiel? Você consegue perceber Deus te fortalecendo, te capacitando, fazendo você crescer diante das tempestades da sua vida? Vale a pena correr para os braços de Jesus, querido. Vale a pena esperar nele, porque Ele traz descanso quando parece que chegamos em momentos que não temos mais como e onde descansar. O convite nessa noite é para não seguirmos mais com as nossas próprias forças, mas com fé, descansar na misericórdia, graça e amor do nosso Deus. Viver pela fé é seguir um caminho de obediência, é viver um caminho de coragem que nos fará cada vez mais a conforme a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eles viveram mais essa experiência ao lado do seu Senhor. E mais uma vez eles mostraram como o coração deles era incrédulo. Se você pegar o texto paralelo de Mateus, você conhece a história, o texto vai dizer que Pedro chega para Jesus e fala, se é o Senhor mesmo, permita que eu ande também sobre as águas. E aí o texto diz que enquanto ele creu, ele andou. E aí na hora que ele começou, cara, imagina você pisando na água ali, e o negócio firme, e aí ele afundou. E aí Jesus olha para ele e fala, que pequena fé, né? Mas esse mesmo Pedro, a gente vai ver a história bíblica, e vai ver como ele cresce. Diante de tantas experiências, a ponto de abandonar Jesus, a ponto de Jesus tratar o seu coração ali e falar, você me ama, você me ama, você me ama, vai lá cuidar dos seus... Mas e o João? Não importa o João, você vai morrer pregando um evangelho, querido, me ama. E aí esse Pedro, nós vamos ver ele no livro de Atos, pregando um evangelho, fazendo as obras que Jesus fazia. Mas ele, mesmo Pedro que dormia, quando Jesus estava orando, mas que aprendeu a depender do seu Senhor, queridos. Isso mostra na minha e na sua caminhada, que nós podemos ser transformados por esse evangelho.
Não importa se você tem 6 meses de vida cristã, 60 anos de vida cristã, o que importa é o quanto de vida de relacionamento profundo com Deus você tem na sua caminhada. O quanto você dobra o seu joelho, o quanto você lê a palavra, mas ela entra com profundidade dentro de você, e não para dizer, eu já li a Bíblia uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu conheci um cara que ele dizia que lia a Bíblia, ele não trabalhava, em 2 semanas. Mas um mestre que se você falasse para ele, vai lá dar uma aula, cara. Não, ele preferia ficar pautado no subsídio que o governo dava para ele pela deficiência que ele tinha. Aí a pergunta é, o quanto a palavra transforma? O quanto a palavra põe em humildade? O quanto a palavra leva num relacionamento mais profundo com Cristo Jesus? O quanto a palavra te leva a depender mais dele? É isso que a gente precisa aprender na nossa caminhada, queridos. Quando a gente fala que a gente quer ser uma igreja bíblica, não é porque a gente quer arrotar intelectualidade, só ter teólogos sentados no banco. Não, é porque a gente quer ser transformado com profundidade por essa palavra. Aprender como os discípulos aprenderam, caminhando com Jesus, a conhecer Jesus através da palavra, aprender sobre Jesus e a ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Eles chegam então em Genezaré, eles amarraram o barco, e logo que chegaram ali, Jesus foi reconhecido. Depois dessa experiência, eles têm que, de novo, a cidade repleta de enfermos, e Jesus curando todos, e eles talvez, e essas pessoas, a multidão, talvez pelo resultado ali da mulher do fluxo de sangue que nós já vimos, eles achavam que seriam curados somente em tocar no manto de Jesus, e de fato eles foram curados, o texto diz. Algumas vezes Jesus tocava as pessoas para os curar, outras vezes eram as pessoas que tocavam em Jesus. Em outras ocasiões não havia toque algum envolvido, mas por onde quer que Jesus passava, saía virtudes dele, para aliviar as dores e os fardos das pessoas. Querido, só há um lugar inesgotável de vida, de perdão, de cura e de salvação, e esse lugar é em Jesus. Ele é um Salvador poderoso. Nós podemos entregar a Ele os nossos problemas, mas nós podemos e devemos entregar a Ele a nossa vida, se você ainda não fez isso. Nós precisamos, queridos, de uma visão bíblica acerca da nossa condição, da nossa natureza, e a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados de Deus, mas existe esperança para quem confessa os seus pecados, deposita a sua fé em Jesus. Eu quero caminhar para a conclusão, dizendo que Jesus está nos convidando nessa noite a entregarmos a nossa vida a Ele, a lançar os nossos problemas diante dEle. E será que, como os discípulos, nós temos sido incrédulos e ainda estamos em dúvida sobre a identidade de Jesus? Porque o que me levou, queridos, do ano passado para cá, a ir nessa exposição de Marcos aqui na igreja durante esse ano, é essa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus à luz da palavra de Deus? Jesus é Deus. Se nós quisermos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Cristo. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é a única resposta. Ele é o caminho que conduz a Deus, Ele é a verdade que nos liberta, que nos santifica. Ele é a vida, é Ele quem nos dá a vida. Jesus Cristo é Salvador, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E poderíamos dizer mais tantas outras coisas. Mas quem é Jesus para você, querido? Na sua experiência de vida cristã, quem é Jesus para você? Eu queria que você pensasse nesse momento comigo.
Quem é Jesus para você? Por que você está aqui nessa noite? Por que você vem para a igreja domingos após domingos? Com qual propósito? Por que você se diz ser um cristão? Ou um Cristo pequeno? Você já parou para pensar nisso? Ou você segue o barco da vida? O meu pai era crente, a minha mãe era crente, o meu tio era crente, eu cresci na igreja, esse é meu ambiente. Um dia eu levantei a mão e alguém falou que eu era crente porque eu levantei a mão. E de fato, levantar a mão significa e externa que você tomou uma decisão. Mas será que você lá no seu íntimo conhece de fato Cristo Jesus? Será que diante das tempestades da vida, da provação, das provações da vida, você externa ser alguém que conhece Cristo Jesus? Será que como marido, ou como mulher, ou como filho, você reflete o caráter de quem está sendo transformado à imagem de Cristo Jesus? Será que lá na empresa que você trabalha, você é alguém que as pessoas olham e falam, está aí um crente? É forte isso, queridos, mas a gente precisa num determinado momento da nossa vida, sair de uma experiência corriqueira e ter uma profundidade e dizer quem é Jesus, a ponto de um camarada se reunir numa igreja diferente da denominação dele, mas isso não abalar a fé dele, como o exemplo da oração que eu dei para vocês, porque o meu Jesus não é o que está ali, o meu Jesus é o Jesus que habita aqui dentro, e ali era o lugar de eu estar com ele, aos pés dele. Conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Conhecer Jesus é ter essa vida de intimidade com Jesus. Como você tem lidado com as tempestades, os desafios da vida? Onde você tem buscado forças e resposta para a sua vida, querido? O convite dessa noite é muito simples e muito profundo. É nos voltarmos para Deus, porque Ele deseja que nós aprendamos a depender mais dEle, e por meio da oração, compartilhar a nossa vida com Ele. Ele conhece a sua situação, e Ele está de braços estendidos para te perdoar, para te ajudar, para te sustentar. Ele é aquele que vem ao encontro das nossas aflições. E Ele é aquele que se apresenta nessa noite para você como Salvador. Ele fala, eu quero salvar a sua vida. Eu quero perdoar os seus pecados. Eu quero te dar uma vida, uma nova natureza. E eu quero te ensinar nessa jornada a confiar e a depender de mim. Sabe o que nos alegra, querido, e nos fortalece? Além de tudo isso, de saber da soberania de Deus, mas é que Deus conhece a nossa limitação humana. Quando nós olhamos os personagens bíblicos, isso me fascina. Quando eu olho só para o livro de Gênesis, e vejo aqueles camaradas, aquelas famílias tão complicadas, quando eu olho para Noé, saindo da arca, e oferecendo um sacrifício a Deus, e o texto dizendo que Deus conhecia, a partir dali, a maldade do coração humano, dizendo que mesmo do sacrifício de Noé não era perfeito, porque tinha maldade no seu coração. Quando eu olho para a história de Abraão, quando eu olho para Isaac, quando eu olho para Jacó, quando eu olho para José, quando eu olho para Moisés, quando eu olho para Josué, quando eu olho para Davi dando um salto, eu vejo tanta imperfeição como eu sou imperfeito, você é imperfeito.
Mas eu vejo um Deus agindo apesar deles, construindo uma história apesar deles. Mas a Bíblia apresenta alguém muito maior que todos esses camaradas, com a sua importância que eu falei aqui: Jesus Cristo. Esse sim foi perfeito. Aí você olha e fala assim: perfeito? Mandou os caras correrem lá, ir para o barco e deixaram eles passar na tempestade? Perfeito. Sem pecado, sem maldade no seu coração, que nos ensina que precisamos abrir os nossos corações para o Pai. E aí a gente olha e fala assim: só há uma forma de nós vivermos uma vida que agrade a Deus, é nos livrarmos de nós mesmos e permitir que Cristo Jesus seja o Senhor da nossa vida. É morrer o nosso ego, é morrer o nosso eu, para que Cristo seja Senhor. Quero orar com você, e a minha pergunta para você, eu repito: quem é Jesus para você, querido? Se você estivesse lá no momento que os discípulos estavam vivendo, ou talvez trazendo para uma realidade, diante das tempestades da vida que você tem, seus medos, suas lutas, suas dores, como você manifesta o seu relacionamento com Jesus? Você se desespera? Ou você tem um pesar pela situação, mas sabendo que há uma esperança? Vamos ficar em pé? Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque a tua palavra tem nos ensinado sobre quem é Jesus, ó Pai. E nós não queremos conhecer um Jesus a partir das nossas experiências particulares, mas a partir da tua palavra. Conhecer a revelação do Senhor para nós. E tentarmos, ó Pai, diante da tua revelação, nos prostrarmos diante do Senhor, dizendo para o Senhor, ó Pai, quem nós somos diante da tua palavra. E nós somos como os discípulos, camaradas cheios de dúvidas, cheios de medos, cheios de si mesmo, cheios de querer ter controle nas situações. Mas o Senhor tem nos levado nessa noite a entender que nós precisamos confiar no Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a fazermos aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que podemos fazer, aquilo que a Tua palavra diz claramente que nós devemos fazer, mas aquilo que não é possível para nós, para o Senhor é possível. E nós queremos viver a Tua vontade em nossas vidas. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor disser, o tempo chegou ao fim, o Senhor recolhe. Se o Senhor quiser abrir a porta, o Senhor abre. Se o Senhor quiser disser, precisa esperar um pouco mais, o Senhor nos faz esperar um pouco mais. O Senhor nos ensina, ó Pai, que a agenda não é nossa. A agenda é do Senhor. Não é o nosso tempo, mas é o seu tempo. A marca do Senhor, a ação do Senhor no tempo do homem, que é o Senhor soberano sobre ele. E a nós cabe aprender a confiar, aprender a descansar.
e a reconhecer se nós estamos aqui hoje, se nós estamos respirando, se nós temos saúde, se nós temos emprego, se nós temos sustento, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Para aqueles que talvez até hoje viveram a sua vida achando que Jesus era apenas um personagem que pudesse agregar para realizar as suas vontades, talvez nunca pensaram em quem é Jesus, ó Pai. Nessa noite o Senhor possa estar dizendo para essa pessoa quem o Senhor é, como o Senhor já nos disse aqui. O Senhor acalme os nossos corações, nos faça olhar cada vez mais para o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.